Bom, vamos dar continuidade então agora para falar sobre aspectos práticos e operacionais do e-social. Principais dúvidas quanto à aplicação do manual técnico. Vamos passar a palavra para Marcos Vinícius e Lúcio Bastos, da KPMG. Senhores. Boa tarde a todos. Só invertendo a ordem, eu sou Lúcio Bastos, da KPMG, sócio da KPMG. Estou aqui com o meu sócio Marcos Vinícius, para tentar aprender um pouco com todos aqui, já que o tema não é tão simples assim. Bom, conceitos. Vamos debater ao longo desse dia os aspectos, diversos aspectos operacionais do e-social, mas o conceito do e-social, né? Como se não bastasse o quão complexo é analisar o e-social, o nome também não é um dos mais simples de se dizer. Sistema de escrituração fiscal digital das obrigações fiscais, previdenciais e trabalhistas, né? Então, vamos tratar por e-social, porque acho muito difícil que as próximas gerações tenham essa nomenclatura tão clara na cabeça. Certamente virará mais uma sigla. É importante ter em mente que o e-social ele faz parte de um negócio um pouco, para não dizer muito maior, que é o SPED, cujas primeiras conversas aconteceram lá no começo de 2000, e relembrando aqui com o Vinícius do meu lado, as primeiras empresas, os projetos pilotos começaram em 2007, 2008. Né? E quando nós começamos a debater SPED lá em 2000, eu lembro que muita gente falava, isso não pode acontecer, isso não vai acontecer, não tem como a gente viabilizar isso, é muito complexo, enfim. Ninguém acreditou e deu certo. Ninguém acreditou e deu certo. Inclusive, é tema de um livro recentemente lançado por um jornalista, o Viveiros, sobre vários empresários no Brasil. Ninguém acreditou e deu certo o SPED. E é uma realidade, não tem como a gente voltar atrás. Não tem como ficar discutindo postergar, não tem como ficar discutindo que não vai dar. É uma realidade e temos que encará-la, né? Então, nesse contexto, o SPED traz a nota fiscal eletrônica, que é uma realidade, não tem como voltar atrás. A escrituração fiscal digital, EFD, né, ICMS e IPI, não temos como voltar atrás. A EFD, contribuição, também não temos como voltar atrás. E a ECD. Então, o e-social, ele é parte desse processo. Se todo o processo não vai voltar mais atrás, quiçá o e-social. E dentro desse contexto, o e-social, o objetivo que todo mundo almeja é substituir gradualmente o envio das informações sobre registro do empregado, como GFIP, como CAGED, DIRF, MANAD, etc. Né? O grande ponto é que ele, sem dúvida, acabou sendo, né, um dos temas mais complexos dentro da questão do SPED. Né? Essa complexidade chega a tal ponto que nós temos hoje aproximadamente 1.760 campos funcionais, né? E se levarmos em consideração outros campos, como outros palestrantes falarão na sequência, nós estamos falando de mais de 2.400 campos para serem administrados. Administrados por quê? Porque nós temos que ter contato com eles e vamos ter que estar sempre garantindo que as informações que ali estão corretas. Né? Bom, dando sequência, o quão simples é o e-social, né? Aqui nós temos um exemplo claro de que
estamos ainda com a ponta do iceberg, né, de um desafio tremendo, que é conseguir gerar e entregar o e-social. Se os senhores observarem, eu tenho os eventos iniciais e eventos de tabela, que eu chamaria de primeira fase, que, uma vez feito, pouco se mexe, né? Pouco se trabalha em cima, a não ser para atualizar. Agora, eu tenho eventos periódicos e eventos não periódicos, eventos especiais. E esses dão trabalho, e vão dar muito trabalho, né? E bastante dúvida paira em cima deles. Eu tenho, como eventos não periódicos, né, as admissões de emissões, acidentes do trabalho, atualização de registros. Agora, pense numa companhia, e certamente os senhores, vários dos senhores estão nesse contexto, cujo turnover de pessoas é muito alto. Quer dizer, que aparato eu preciso ter, que aparato humano eu preciso ter, e que tipo de controle eu preciso ter, compliance que eu preciso ter para assegurar que eu estou fazendo essas atualizações em tempo. E mais os eventos do dia a dia, que são folha de pagamento, deduções de base de cálculo, contribuições sociais e fundo de garantia, né? Então, a mensagem é de que é irreversível. A mensagem, que certamente poucos lembrarão do que significa o e-social, a não ser na prática e por uma sigla, né? E gostaria de compartilhar também com vocês o meu amigo da Thomson, na sua fala, mencionou a baixa qualidade das informações, que é uma reclamação da Receita, e não dá para discordar porque é verdade, mas a baixa qualidade das informações e a complexidade do e-social está muito ligada ao contexto, né, tributário desse país. Então, a quantidade de informações, a quantidade de detalhes que se buscam, a quantidade de pleitos que se fazem e depois desistem, depois não usam para muita coisa, né, criaram esse sistema. Então, nós estamos falando o sistema é assim, né? Então, não é uma justificativa, obviamente, mas façamos parcelas de culpa de todos aqui, não só do contribuinte, não só do operador aqui, das questões previdenciárias, né? Criou-se um sistema assim, quer dizer, se já existe qualidade ruim de informações sem o e-social, né, o e-social não está criando nada demais. Tudo está aí, ele está consolidando, né? Ele está consolidando dentro de um contexto do SPED, né, e dentro de uma mensagem simples que começou lá no começo de 2000. As informações que nós temos sobre o nosso negócio não nos pertencem mais. Ou melhor, ela também nos pertence. Obviamente que a questão do sigilo é garantida, né, mas esse é um assunto que não é mais tratado num ambiente isolado da companhia. Hoje, nós temos que operar e temos que aprender a operar com uma câmera nos olhando. É tão simples assim. Pode não ser gostoso, mas é tão simples assim. E, por último, antes de deixar aqui o meu amigo Vinícius falar de várias experiências que ele tem tido na KPMG com relação ao SPED, a gente observa que o SPED fala, também aproveitando a fala do Carlos anteriormente, fala das empresas que estão obrigadas a entregarem o e-social. E ali a gente observa que é de um determinado montante para cima, 3.400, 3 milhões, mania de sempre colocar 3.k, né? 3.4k, de 3 milhões e 400 para cima. Mas não podemos ignorar que nós vivemos num país de extensão territorial considerável e que a maioria, a grandeza de CNPJs de pequenos e micros empresários que pretendem um dia se tornarem
médios e grandes, ela é muito, mas muito grande. Tanto é que, se falamos de pequenas e médias, que as médias estão aqui, mas parte das médias, pequenas e médias, nós estamos falando de mais de 90% dos CNPJs do Brasil estão ali entre pequenas e médias. Como eu trato e como eu passo a educar esses pequenos para entrarem num contexto de um SPED e de um e-social? Isso eu tenho visto pouco debate sobre isso. Muito pouco. Eu tenho visto bastante incentivo à empresa individual, mas como você prepara o sujeito porque ele vai enfrentar pela frente? Porque ele quer começar um negócio que dê certo, que vire grande, né? Que vire um mega negócio. Ele começa a descobrir que certas questões, como o SPED e como o e-social, no meio do caminho. E aí, muitas vezes, surgem, né, oportunistas de plantão vendendo estratégias que, no fundo, não vamos citá-las aqui, mas que, no fundo, não representam uma estratégia de crescimento propriamente dito, mas uma estratégia que impede o crescimento dele, porque senão ele vai ter que pagar mais tributo. Se você vai ter que pagar mais tributo, então vamos montar um outro desenho para você ir crescendo, né? E muitas empresas acabam crescendo de uma maneira desordenada, com estratégias não adequadas e gerando uma série de passivos ocultos, né? E, ao mesmo tempo, gerando informações não tão corretas. E aí a Receita vem corretamente reclamando que as informações não são de tão boa qualidade assim. Passo a palavra agora, então, para o meu sócio, Vinícius. Obrigado, Lúcio. Boa tarde a todos. Primeiramente, agradecer o convite da Thomson Reuters, um prazer estar aqui falando com vocês hoje. A gente vai fazer aqui uma passagem de alguns assuntos que são importantes quando a gente pensa na implantação do e-social. Então, vamos comentar aqui alguns pontos interessantes. Os colegas que vão seguir a minha apresentação vão debater bastante o que é importante a empresa ter em mente, o que é importante a empresa fazer, para que, no final do dia, essas preocupações ou esses desafios sejam endereçados. Mas, quando a gente olha para o e-social como um todo, conforme já foi falado um pouco anteriormente, de todas aquelas obrigações do SPED que nós já temos e outras que estão por vir, né, o chamado ECF, que alguns conhecem como ELALUR, que entra o ano que vem, outros blocos do EFD, como o bloco K, que é o controle de produção e estoque, outras obrigações do SPED, o e-social é aquela que requer a maior quantidade de informação, né? É a que requer a maior quantidade de arquivos de todas essas obrigações do SPED e, consequentemente, acaba virando o mais complexo. Quando a gente olha um pouquinho para os desafios, a gente começa a descobrir que, dentro dos campos mandatórios do e-social, que a nossa empresa vai ter que preencher, no final do dia a gente descobre que tem muita informação que na própria empresa ela não está informatizada. Ela não está dentro do nosso ERP, ela não está dentro de qualquer outro sistema satélite que a empresa possa estar utilizando, não está em informações, nem mesmo em planilhas de Excel, né? E essa informação, na verdade, está de fato em documento, né? Então, você tem uma série de processos que hoje são manuais, que atendem à necessidade da empresa de momento, né, e não geram ali um problema, um risco maior para a empresa, em que pese eventualmente uma informatização pudesse trazer uma segurança e um controle maior, mas que agora, a partir do momento que o e-social vai ter que ser entregue, essa informação ela tem que ser digitalizada, ela tem que ser eletrônica. E aí a empresa vai ter que passar por um processo de revisão e redesenho do seu dia a dia. Aquela informação que hoje seria ok manter ela em papel, eu vou ter que utilizar ela eletronicamente. A gente conversando com várias empresas, a gente percebe que isso é uma verdade muito latente quando a gente fala de medicina e segurança no trabalho, né? Muitas empresas utilizam os módulos de medicina e segurança do trabalho dos próprios softwares de folha de pagamento, outras não utilizam. Outras terceirizam esse controle para a própria clínica, que faz todo o processo de medicina e segurança do trabalho. Outras sequer terceirizam na clínica, né? O controle, na verdade, está lá nos exames médicos periódicos, admissionais, etc., dentro do prontuário, lá no arquivo do RH. Só que essa informação vai ser transmitida agora para o SPED de forma eletrônica. Como fazer isso?
né? Então, a empresa vai ter que redesenhar seu processo. E aí, volta um pouquinho do que já foi dito aqui hoje. O e-social não é meramente gerar um arquivo e entregar. O e-social ele implica em repensar a forma como a gente opera no dia a dia, né? Esse é um exemplo. Outra questão importante é a mudança de cultura, né? O que eu quero dizer com mudança de cultura? O Lúcio comentou um pouquinho a questão dos eventos não periódicos, de admissão, demissão de funcionário, afastamento, mudança de cargo, etc. Diferentemente de todas as outras obrigações, seja no ambiente do SPED, seja em qualquer outro ambiente, onde encerramos um período e transmitimos a informação, então GFIP hoje a gente encerra o período e transmite a informação, RAIS, CAGED, DIRF, tudo funciona assim, a própria parte fiscal, né, quando a gente olha para o EFD, para o Sintegra, todas essas informações você encerra um período, via de regra um mês, alguma delas um ano, e transmite. Esses eventos não periódicos, a transmissão ela não é mensal ou anual, ela é praticamente online, né? Conforme ela ocorre, você tem que fazer a transmissão, algumas em 24 horas, outras com prazo um pouco maior, o caso de admissão até 24 horas antes do funcionário ser admitido. Isso implica o quê? Isso implica numa mudança de cultura, né? A área de RH que processa admissão e demissão de funcionários não pode mais, na verdade, fazer uma admissão de funcionário e deixar para incluir aquela pessoa no sistema de folha de pagamento lá no dia 20, que é o dia de fechar a folha. Ela tem que incluir a pessoa imediatamente no sistema de folha de pagamento, porque ela tem que gerar um arquivo para ser transmitido para o governo, no ambiente do e-social. Então, isso implica uma mudança de cultura das pessoas que estão trabalhando com essa informação. Não dá mais para fazer como a gente fazia antes, vamos ter que fazer de uma forma diferente, as pessoas precisam se conscientizar disso. Isso também é verdade quando a gente olha para a parte de processos, né, a parte legal. Muitas vezes a informação de processos trabalhistas, ela está lá no jurídico, às vezes nem no jurídico está, né, por volume, às vezes por ser grande, está terceirizada no escritório de advocacia, que se preocupa basicamente em prover essa informação nos fechamentos contábeis e quando a auditoria vem e solicita a informação para checar se a provisão contábil está adequada ou não está adequada, né. Com o e-social isso também deixa de ser verdade, essa informação ela vai ter que ser prestada com uma periodicidade maior. A parte de processos especificamente, nem o próprio governo ainda esclareceu muito bem o que ele quer com essa informação, né? Então, é um ponto ainda que está bastante nebuloso, ninguém sabe exatamente o que vai ser entregue, em que periodicidade e tudo mais, mas a gente sabe que vai ter que ser entregue. Em algum momento, essa informação vai ser transmitida e a gente tem que se preparar para isso. Então, há necessidade não só da gente identificar, na hora que a gente faz uma análise de gap, se nós temos a informação. Nós precisamos identificar se essa informação ela é gerada tempestivamente para atender o prazo do e-social, né? Isso passa por uma mudança de cultura dentro da empresa, né? Informação descentralizada, né? Como já foi comentado aqui bem na abertura do evento, o e-social não é só recursos humanos, não é só processamento de folha, né? Fazendo aqui, dando um chute bastante grosseiro aqui, talvez, quando a gente olha para a área de recursos humanos, a gente esteja falando aí de 75% dos campos mandatórios do e-social. Chute bem grosseiro, tá, pessoal? Isso aqui não foi um chute estatístico. Mas o fato é que, pelo menos uma parcela das informações a serem prestadas não vão estar na área de recursos humanos. Ela vai estar lá na área de contas a pagar, ela vai estar lá na área financeira, na contabilidade. Talvez, se a empresa tem uma área de medicina e segurança no trabalho que é independente da área de recursos humanos, vai ter informação lá no próprio jurídico, a parte de processos. Então, nós temos uma informação muito descentralizada. E o que isso significa? Isso significa que a empresa vai ter que pensar em como obter essas informações, né? Não basta a área de RH liderar o projeto, e quando a gente olha, como já aconteceu em alguns casos, a equipe do projeto do e-social é composta de 10 pessoas, 9 pessoas de RH e uma pessoa de TI. A chance de dar errado é muito grande, porque a gente vai conseguir gerar novamente um pedaço das informações do e-social, mas uma grande parcela das informações não estão nem no RH nem no TI. Alguém das outras áreas tem que se comprometer com esse projeto, né? Então, esse é um outro desafio do e-social e talvez, na minha opinião pessoal, seja o maior desafio do e-social. Como eu comentei, de todos os arquivos no ambiente SPED é o que requer a maior quantidade de informação, mas com essa peculiaridade. Por quê? Quando a gente olha para os demais, nota fiscal eletrônica, EFD contribuições, ECD, o tal do ECF que vai entrar o ano que vem, se a gente juntar lá uma pessoa de contabilidade, uma pessoa da área financeira e uma pessoa de TI, sai a informação.
bem ou mal, com mais ou com menos dificuldade, a informação é gerada. Quando a gente olha para o e-social, não, né? A gente vai ter que envolver realmente diversas áreas, diversos departamentos. A empresa como um todo precisa se comprometer com o projeto do e-social, né? Senão não vai dar certo, né? Outra questão importante, em função dessa descentralização que nós temos nas informações do e-social, a gente pode chegar à conclusão que, para gerar o e-social, nós vamos precisar de interfaces sistêmicas, porque é bastante improvável que todas essas informações que a gente veio falando até agora estejam em uma única plataforma sistêmica. São poucas empresas que vão ter esse ambiente. Via de regra, a gente vai encontrar de 3 a 4 plataformas sistêmicas. Eu tenho casos de clientes que têm 8 plataformas sistêmicas gerando informação para o e-social. Isso significa o quê? Aquela plataforma A precisa conversar com a plataforma B. Porque se elas não conversarem, novamente, nós vamos ter um problema de geração para transmitir o arquivo do e-social. Então, a participação da área de TI passa a ter uma importância ainda maior do que os outros projetos. Nos outros projetos, TI é importante? É importante, porque no final do dia a informação tem que ser transmitida de forma eletrônica. Mas no caso do e-social, não basta apenas ser transmitida de forma eletrônica. Nós vamos precisar entender como gerar essa informação. Vamos criar uma interface, vamos criar um extrator, nós vamos consolidar essa informação dentro do nosso ERP. Se o nosso sistema de folha não usa o mesmo ERP do sistema financeiro, nós vamos usar o sistema de folha ao invés do sistema do ERP. Qual que vai ser o processo? Isso vai precisar ser definido, esse mapeamento precisa ser feito, né? E o último ponto que eu queria colocar para vocês, extremamente relevante, para a gente ter em mente pessoal, não adianta fazer tudo isso que eu falei até agora, gerar o arquivo do e-social e transmitir. Se a gente chegar à conclusão que o que a gente está transmitindo, ele não é consistente com aquilo que a gente já transmite para o governo. Hoje, a gente entrega uma série de informações para o governo que gradativamente vai deixar de existir, mas elas ainda são entregues. E outras informações que não vão deixar de existir mesmo com a entrada do e-social. A questão aqui o que nós estamos entregando de e-social faz sentido em relação ao que a gente já vem entregando hoje, de CEFIP, de DIRF, de RAIS, de SPED contábil, né, do ECD, essas informações cruzam, elas estão consistentes entre si, ou a gente está, na verdade, entregando informações que não se conversam. Porque, no final do dia, o que o fisco quer com o e-social é melhorar, aperfeiçoar a fiscalização, ser mais eficiente na fiscalização. No final do dia é isso. O ponto final de todo esse sistema eletrônico é isso. Isso significa o quê? O dia que ele cruzar a informação A com a informação B e tiver uma inconsistência, ele vai pegar a maior das duas informações e te mandar um DARF para pagamento da diferença. É tão simples quanto isso, como já acontece no âmbito fiscal, né, com o SPED fiscal, FD contribuições. Quando dá uma diferença, você recebe uma cartinha lá da Receita Federal, quando você abre, uma bela surpresa, é só um DARF para recolher, né? Você não sabe nem exatamente o porquê que você está recolhendo, você só sabe que você tem que recolher aquela diferença. E é o que vai acontecer com o e-social. Então, no final do dia, não basta a gente focar em revisar processo, melhorar processo, criar interface, engajar toda a empresa e gerar o arquivo do e-social. A gente precisa ter alguma segurança de que aquilo que a gente vai entregar não vai expor a nossa empresa a algum risco fiscal, algum risco de questionamento, de multa, porque aquela informação não está consistente com aquilo que a gente já entrega hoje, né, nessas outras informações todas que a gente vem entregando. É muito comum, quando a gente fala de e-social e discute com as empresas, e não está errado, a empresa, na verdade, está muito certa em fazer isso, a empresa fala, não, eu estou usando o e-social como uma oportunidade de melhorar alguns problemas que eu sei que eu já tenho aqui dentro. Excelente, tem realmente que fazer isso, né? Mas para pensar, durante 5 anos, a gente entregou a nossa CEFIP, a nossa RAIS, com aquele determinado problema, né? E agora nós vamos melhorar o processo e vamos entregar uma informação diferente. Qual é a exposição que a gente está gerando do passado? Eu não quero dizer que a gente não tenha que fazer o correto, muito pelo contrário, mas a gente tem que fazer o correto tendo consciência que tipo de exposição a gente tem em relação ao passado, porque amanhã a gente eventualmente pode receber uma notícia ruim de que existe uma autuação do passado, porque o fisco foi comparar a nossa base de cálculo de contribuição previdenciária após e-social e antes do e-social e percebeu que existiam verbas que a gente não tributava e agora passou a tributar, dando um exemplo muito simples, sem querer entrar muito na complexidade, né? Então, esse é um ponto também bastante importante, que a gente gere uma informação, mas que essa informação seja consistente, não seja uma informação que não converse com as demais obrigações. Por fim,
para encerrar a nossa parte da apresentação e passar para os demais colegas, a gente queria deixar algumas considerações aqui quando a gente fala de transmissão do arquivo, né? Uma questão bastante importante e discutida é, em função dessa descentralização toda, é muito comum a gente ter processos diferentes em diferentes localidades, em diferentes estabelecimentos da empresa. Então, a gente tem lá 15, 20, 50, 100 filiais. E cada filial tem ali uma pessoa de RH que é encarregada de receber os funcionários, fazer admissão, fazer demissão, fazer o controle mais do dia a dia ali do RH, né? Como que a gente faz para controlar essa informação que está lá na filial, às vezes numa filial até distante, né, da matriz, e consolidar essa informação do ambiente do e-social? Então, numa empresa que tem múltiplos estabelecimentos, como ela faz a transmissão deste arquivo, né? Do ponto de vista bem prático da coisa, tudo aquilo que é informação não periódica, né, admissão, demissão, movimentação de funcionário, em teoria, a filial poderia gerar um arquivo próprio e transmitir, sem necessidade de consolidação. Mas tudo aquilo que for evento periódico tem que sim ser consolidado. Então, não interessa que a gente tenha 100, 200 filiais, nós vamos ter que consolidar as informações das 200 filiais em um arquivo único para a transmissão. E aí, já entrando um pouco até na segunda pergunta, né, pode acontecer de as filiais usarem sistemas de folha de pagamento diferentes, que também é muito comum. Às vezes você tem uma filial pequena, num local afastado, o custo de implementar um sistema mais robusto de folha de pagamento não se justifica, então a gente opta por contratar um escritório de contabilidade local que vai cumprir com aquelas funções e com aquelas obrigações legais para aquela filial. E ele vai usar o seu sistema de folha local, né? Como que a gente faz essa consolidação? Como eu comentei, os arquivos periódicos têm que ser consolidados. E aí a gente volta àquele ponto da interface, do extrator, como receber essas informações e como transmitir essas informações. Lembrando que talvez isso venha a mudar, né? A notícia que o Carlos nos trouxe aí dos prazos, talvez até a questão do prazo de entrega venha a mudar ou não, mas, a princípio, o prazo para transmitir o evento periódico ele é de 7 dias, né, após o encerramento do mês. É um prazo relativamente curto, né? Então, a gente precisa estar bastante atento para incluir isso no nosso desenho de processo, né? E, por fim, uma dúvida que também surge é: eu poderia transmitir os arquivos do e-social de forma individualizada, fazer uma transmissão por tabelas, ou eu teria que consolidar todas as tabelas do e-social e fazer uma transmissão única? A Receita Federal já se manifestou de que sim, é possível transmitir tabelas de forma independente. Então, eu posso transmitir a nossa tabela de folha de pagamento, né, que é o S1200, e eu posso deixar para transmitir o S1300, que é a prestação de serviço, né, as informações de serviço, de forma separada num outro arquivo. A dúvida que surge é: e se eu tenho informações, e o S1300 é um exemplo bastante claro disso, se eu tenho informações que estão em departamentos diferentes, mas na mesma tabela, eu poderia transmitir uma mesma tabela mais de uma vez? Né? E, informalmente, aparentemente, a Receita Federal tem concordado que sim, seria possível, desde que isso é importante, isso pode gerar um problema, na verdade, aquela informação não se repita, ou seja, o beneficiário daquele pagamento não seja o mesmo em 2 arquivos diferentes. Então, necessariamente, uma consolidação por CPF ou por CNPJ teria que acontecer antes da transmissão. Agora, se a gente não tem repetição de CPF ou de CNPJ, em teoria eu poderia transmitir mais de uma vez a mesma tabela, né? O que facilita um pouco a vida das empresas, não resolve completamente o problema, mas facilita um pouquinho a vida das empresas. A gente queria trazer mais esse overview, né, do e-social para abrir a conferência, e agora eu vou passar a palavra para o próximo palestrante. Obrigado.